Depois da tradicional pausa nos meses de verão, as competições nacionais de todo o terreno regressam em força neste mês de setembro. Oportunidade para um balanço do Campeonato Nacional de todo o terreno, que já disputou 4 das 7 provas, e o lançamento da Baja TT Charixim, que se disputa de 19 a 22 de setembro em Reguengos de Monsaraz. Os jovens Martim Ventura em Husqvarna nas motos e Rodrigo Alves em Yamaha nos quad e o consagrado Pedro Santinho Mendes, navegado por Duarte Santos, em Canama nos SSV, foram os grandes vencedores da ESC-Online Baja TT Montes Alentejanos, corrida de abertura da temporada do Campeonato Nacional de Todo o Terreno 2024. A prova organizada pelo CPKA, Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, levou até Beja mais de uma centena de equipas, repartidas pelas disciplinas Moto, com 45 participantes, Quad, com 17, e SSV, com 52, que tinham pela frente um percurso de 359,9 km, repartido por 3 dias, e dos quais 288,65 seriam disputados ao cronómetro. Os campeões de 2023, António Maio na competição Moto e Luís Fernandes entre os quad, ambos em Yamaha, apresentaram-se na defesa dos respectivos títulos. E começamos pela competição Moto, onde, com significativos 11 segundos de vantagem para o jovem Martim Ventura, que na jornada de estreia aos comandos de uma Husqvarna terminou o dia em segundo lugar e foi o mais rápido entre os TT3 e os Júniores, António Maio foi superior no prólogo. Terceira posição para Michael Simão, em Gás-Gás, à frente de Bruno Santos, em Husqvarna. O dia seguinte foi marcado por uma enorme confusão relativamente às zonas de neutralização que obrigou a organização a uma retificação de resultados. António Maio confirmou o ascendente exercido no prólogo e terminou o setor seletivo da etapa com uma vantagem de 2 minutos e 30 segundos para Martim Ventura. Terceiro lugar nesta PEC 1, denominada Campo de Tiro, para Michael Simão, em Gás-Gás, que ficou à frente de Tomás Dias, em Honda. No derradeiro dia de prova, e apesar do domínio exercido por António Maio, ao longo de quase toda a corrida, um percalço a poucos quilómetros do final fez com que Martim Ventura lograsse conquistar a vitória, repetindo assim o triunfo conquistado nesta prova no ano passado. O jovem Martim Ventura associou ainda o triunfo absoluto à vitória nas classes TT3 e Júnior, terminando a corrida com uma vantagem de 2 minutos e 21 segundos para o atual campeão nacional de todo o terreno. Terceiro lugar para Bruno Santos em Husqvarna, que terminou 17,5 segundos à frente de Tomás Dias, em Honda. Bernardo Megre, no quinto lugar absoluto e aos comandos de uma Kawasaki, foi o vencedor da classe TT1. Na competição Quad, impôs-se no prólogo o jovem Tomás Paulo, em Yamaha, à frente do ex-campeão João Val, aos comandos de um Canama Renegade. O campeão Luís Fernandes colocou a sua Yamaha na terceira posição, à frente do jovem Rodrigo Alves, em moto idêntica. No dia seguinte, Tomás Paulo voltou a impor-se, tendo desta feita como mais direto adversário o também jovem Rodrigo Alves, que ficou a 21 segundos. Terceira posição nesta PEC 1 para o campeão Luís Fernandes, que gastou menos 57 segundos que o consagrado João Val. Tal como nas motos, também na competição Quad, a derradeira etapa mexeu na classificação, com o jovem Rodrigo Alves a vencer o duelo que travou com o consagrado e ex-campeão nacional João Val, que se impôs no setor seletivo, mas não o suficiente para chegar à vitória. Os dois terminaram separados por 1 minuto.
passamos agora para a competição SSV, onde Nelson Caxias, acompanhado por João Rodrigues, foi o mais rápido no prólogo, impondo-se frente ao consagrado Hélder Rodrigues, que disputou a prova a solo. Terminaram o prólogo separados por 2 segundos. Terceiro lugar para Tiago Guerreiro, em Polaris, navegado por Carlos Paulino. Depois de no primeiro dia de prova ter furado no prólogo, o que o obrigou a partir para a PEC 1 da 27ª posição, Pedro Santinho Mendes confirmou que estava na luta pela vitória e alcançou o melhor tempo nos 140 km da PEC 1. Aos comandos de um Canam, navegado por Duarte Santos, foi 2 minutos e 15 segundos mais rápido do que Hélder Rodrigues. A 1 minuto e 36 segundos de Hélder Rodrigues, Sérgio Batista terminou o dia em terceiro lugar, dispondo de escassos 9 segundos de vantagem para Nelson Caxias. Líder à partida desta derradeira etapa, Pedro Santinho Mendes confirmou a vitória conseguida aos comandos de um Canam e navegado por Duarte Santos. O ex-campeão nacional terminou a corrida com uma vantagem de 4 minutos e 13 segundos para Nelson Caxias, que tinha começado a corrida a vencer o prólogo e que foi ainda o vencedor entre os veteranos. O terceiro lugar de Hélder Rodrigues sabe todavia a amargo ao ex-campeão do mundo moto, que liderou esta derradeira etapa durante mais de 60 km, vindo todavia a sofrer um contratempo que o atrasou de forma significativa. Diogo Ventura em beta na competição moto, Fábio Ferreira em ATV Racing no Squad e a dupla Pedro Santinho Mendes Duarte Santos em Canam nos SSV foram os grandes vencedores do 31º Raid TT Paraíso Todo o Terreno, prova organizada pelo Góis Motoclube e segunda etapa do Campeonato Nacional de Todo o Terreno 2024. O primeiro dia da prova Beirã, que arrancou com um prólogo logo seguida de um longo setor seletivo com 273 km de extensão, ficou marcada, na competição moto, por uma luta extremamente aguerrida pela primeira posição, que envolveu nada menos do que 4 pilotos. A Martim Ventura, António Maio e Bruno Santos, os pilotos que subiram ao pódio na etapa inaugural, juntou-se agora o piloto local Diogo Ventura, anterior vencedor desta competição, que começou por ser o mais rápido no prólogo com a sua beta. No decorrer de SS1, passaram pelo comando Bruno Santos em Husqvarna, António Maio em Yamaha e Diogo Ventura, que terminou na frente, dispondo de uma vantagem de 47 segundos para o campeão nacional, 1 minuto e 4 segundos para Martim Ventura em Husqvarna, primeiro júnior, e com Bruno Santos em quarto lugar, a 1 minuto e 30 segundos. Competição extremamente aberta, onde, no dia seguinte, todos podiam ainda ambicionar chegar ao triunfo. Depois de um primeiro dia muitíssimo exigente, o segundo e derradeiro dia do 31º Raid TT Paraíso Todo o Terreno 2024, com apenas 78 km cronometrados, voltou a ser muito animado na luta pelas primeiras posições. Diogo Ventura voltou a impor-se, mas uma penalização de 1 minuto deixou as duas primeiras posições separadas apenas por 4 segundos. A luta pelo segundo lugar foi intensa, com o campeão António Maio a ganhar a posição com uma escassa vantagem de 8 segundos para Martim Ventura, que triunfou entre os pilotos júniores. Depois de na véspera ter estado na luta pela vitória, Bruno Santos não conseguiu neste segundo dia imprimir igual andamento e terminou em quarto lugar. Com Diogo Ventura a triunfar nas TT2 e Martim Ventura nas TT3, foi Bernardo Megre em Kawasaki no quinto lugar da geral, quem venceu entre as TT1.
Na competição quad, impôs-se no prólogo o campeão Luís Fernandes, seguido de Rafael Carvalho, ambos em Yama, e com Tiago Santos em KTM no terceiro lugar. No setor seletivo, começou por liderar o jovem Tomás Paulo, em Yama, que cedo ficou todavia pelo caminho, entregando a liderança a Fábio Ferreira, em ATV Racing, que foi consolidando a sua vantagem, dispondo no final da etapa de 3 minutos e 16 segundos para Luís Fernandes. O ex-campeão nacional, João Val, que perdera muito tempo no prólogo, onde terminou a empurrar o seu Can-Am, recuperou de forma significativa ao longo de SS1 e ascendeu ao quarto lugar. Ao invés, Rodrigo Alves, o jovem vencedor da prova de abertura, teve uma queda com o seu Yama e atrasou-se de forma significativa, caindo para o sétimo lugar. No dia seguinte, João Val impôs-se no SS2, mas o tempo perdido no prólogo impediu o ex-campeão nacional de ir além do quarto lugar na classificação geral. À frente de João Val e como grande vencedor desta corrida beirã, terminou Fábio Ferreira em ATV Racing, que nos 78 km se limitou a gerir a vantagem ganha na véspera e a caminhar tranquilamente para a sua primeira vitória no CNTT. Segundo lugar final para o campeão Luís Fernandes em Yama, que assim ascendeu à liderança do campeonato. Ao pódio da competição quad subiu ainda um regressado Tiago Santos em KTM, que triunfou na classe promoção. Com um prólogo muito enlameado, o 31º Raid TT, Paraíso Todo-Terreno 2024, começou para os SSV de forma surpreendente, com as primeiras posições a pertencerem a pilotos que não costumam ocupar esses lugares. Hélder Santos, seguido de Ricardo Lourenço, com mais 3,5 segundos, e de Vasco Martins, a 5,2 segundos, foram os mais rápidos, à frente de Wilson Galo, Nuno Rodrigues e Júnior Duarte. Apesar de ter registado apenas o 19º lugar no prólogo, Pedro Santinho Mendes, navegado por Duarte Santos, voltou a demonstrar ser atualmente o piloto mais forte do pelotão, assumindo, todavia, a liderança da etapa desde os primeiros quilómetros, para terminar o dia com uma vantagem superior a 9 minutos para a dupla Pedro Grancha-Tomás Neves, que ocupavam a segunda posição. O ex-campeão auto e o mais velho dos pilotos em competição liderava ainda entre os veteranos. No dia seguinte, a dupla Luís Cidade Pedro Mendonça foi a mais rápida em SS2 e ocupou a segunda posição absoluta, depois de Pedro Grancha ter desistido devido a uma saída de estrada. Gerindo confortavelmente a vantagem de que dispunha para os seus adversários, Pedro Santinho Mendes, navegado por Duarte Santos, venceu de forma folgada, registando uma diferença superior a 10 minutos para o segundo classificado. Ao pódio, integralmente Can-Am, subiu ainda Vasco Martins com Luís Falé. Martim Ventura em Husqvarna nas motos, Rodrigo Alves em Yamaha nos quad e Sérgio Batista em Can-Am nos SSV foram os grandes vencedores do 36º Raid Ferraria, prova organizada pelo Clube Ferraria, terceira etapa do Campeonato Nacional de Todo-Terreno 2024. Terceira jornada do Campeonato Nacional de Todo-Terreno 2024, disputada em pistas dos concelhos de Abrantes, Gavião e Pontessor, o 36º Raid Ferraria, competição organizada pelo Clube Ferraria, arrancou com um prólogo totalmente inédito disputado em Abrantes. Nas duas rodas, Martim Ventura, vencedor da prova de abertura, averbou o melhor tempo aos comandos de uma Husqvarna.
Segundo tempo, a 11,7 segundos para o campeão nacional António Maio, em Iama, com o regressado Gustavo Gaudêncio, em Honda, 3,2 segundos mais atrás. No segundo dia do 36º Raio de Ferraria, foi disputado um setor seletivo com 153 km cronometrados. Martim Ventura dominou nas duas rodas, terminando o dia com uma vantagem de quase 4 minutos para António Maio, que, com problemas no amortecedor de direção, nada pôde fazer para contrariar o domínio do seu jovem adversário. Posições seguintes para Bruno Santos em Husqvarna e Gustavo Gaudêncio em Honda. No terceiro e derradeiro dia do 36º Raio de Ferraria, foi repetido o setor seletivo de 153 km cronometrados, percorrido na véspera. Martim Ventura dominou nas duas rodas, terminando a prova com mais de 6 minutos de vantagem para António Maio. O jovem piloto conquistou ainda a vitória entre os júniores e na classe TT3. Depois dos problemas sentidos na véspera, o campeão nacional, piloto Yama, limitou-se a confirmar o segundo lugar, vencendo a classe TT2. Pódio para Bruno Santos em Husqvarna, que foi segundo da classe TT3. Competição quad muito renhida desde o prólogo, com diferenças muito reduzidas entre os 5 primeiros. Tiago Gomes, em KTM, foi o mais rápido, mas apenas 1/10 de segundo o separavam do jovem Rodrigo Alves, em Iama, vencedor da prova de abertura desta temporada. Terceiro tempo para Fábio Ferreira, em ATV Racing, o vencedor da prova de Góis, que gastou apenas mais 1,6 segundos que Tiago Gomes. O dia seguinte registou um domínio do jovem Rodrigo Alves, até muito perto do final, mas uma queda colocou na liderança o campeão nacional e líder do campeonato, Luís Fernandes, que terminou a etapa com 30 segundos de vantagem para Rodrigo Alves. Posições seguintes para Fábio Ferreira e Tiago Gomes. Na derradeira etapa assistiu-se a um duelo empolgante na luta pela vitória. Rodrigo Alves encetou uma impressionante recuperação que lhe permitiu chegar à vitória, embora por escassos 7,8 segundos. Um resultado que lhe permite ascender à liderança do campeonato. Segundo lugar para o campeão Luís Fernandes em Yama, que lutou até final pela vitória. Luta também renhida pela derradeira posição de pódio. Fábio Ferreira e João Valo terminaram separados por 1 segundo e 3 décimas. Entre os SSV, o regresso do piloto e ídolo local, Roberto Borrego, ficou assinalado pelo melhor tempo no prólogo. Foi navegado por Daniel Jordão. Segundo melhor tempo para o veterano Sérgio Batista, seguido da dupla Luís Cidade Pedro Mendonça, todos em Caname, como aliás os 9 primeiros deste prólogo. No dia seguinte assistiu-se, uma vez mais, ao domínio da dupla Pedro Santinho Mendes Duarte Santos, equipa líder do campeonato e vencedora das 2 corridas este ano disputadas, que tinham sido oitavos no prólogo. Segundo lugar, com mais 34 segundos para Pedro Antunes. Posições seguintes para Sérgio Batista, a 50 segundos do líder, seguido da dupla Luís Cidade Pedro Mendonça, com mais 28 segundos. No derradeiro dia de prova, o domínio de Pedro Santinho Mendes esfumou-se na segunda parte do troço, quando já ampliara a sua vantagem para o segundo classificado, mas viu o seu Can-Am parar inexplicavelmente. Saltou então para a liderança Sérgio Batista, que veio a terminar vitorioso com uma vantagem de 3 minutos e 11 segundos para os segundos classificados.
Venceu ainda a muito competitiva classe veteranos. Segunda posição para a dupla Luís Cidade-Pedro Mendonça, igualmente em Can-Am. O regresso às competições de todo o terreno do agora piloto de ralis Pedro Antunes ficou assinalado com uma subida ao pódio numa corrida em que terminou a 34 segundos do segundo lugar. Martim Ventura em Husqvarna nas motos, João Val em Can-Am nos Quad e a dupla Pedro Pinha-Joaquim Dias também em Can-Am nos SSV foram os grandes vencedores da Baja de Lagos, quarta etapa do Campeonato Nacional de Todo o Terreno 2024 que a cidade de Algarvia recebeu este fim de semana. Nas duas rodas, o campeão nacional António Maio em Yama começou por averbar o melhor tempo no prólogo, gastando menos 1,3 segundos que o líder do campeonato, Martim Ventura, que aos comandos de uma Husqvarna foi o mais rápido da classe TT3 e entre os júniores. Posições seguintes para Michael Simão, em Gás-Gás, segundo da classe TT2 atrás de António Maio, e Bruno Santos, em Husqvarna, segundo da classe TT3. No dia seguinte, Martim Ventura foi o mais rápido, nos 158 km cronometrados do setor seletivo da primeira etapa, passando a dispor de uma vantagem de 1 minuto e 20 segundos para António Maio. O derradeiro dia de prova viu Martim Ventura voltar a ser o mais rápido, impondo a sua Husqvarna no segundo setor seletivo e terminando a corrida com mais uma vitória, a terceira este ano, reforçando a liderança do campeonato. Triunfou ainda nas classes TT3 e Júnior. Segundo lugar para António Maio em Yama a 2 minutos e 40 segundos do vencedor. O atual campeão nacional venceu a classe TT2. Posições seguintes para Bruno Santos em Husqvarna, segundo da classe TT3, e Michael Simão em Gás-Gás, segundo da classe TT2, pilotos com sortes diferentes e que trocaram de posição no derradeiro dia de prova. Domínio absoluto do ex-campeão nacional João Val em Can-Am na competição Quad. Começou por ser o mais rápido no prólogo, com 2,3 segundos de vantagem para o jovem Rodrigo Alves em Yama, líder do campeonato. Posições seguintes no prólogo, disputado na cidade de Lagos, para o campeão nacional Luís Fernandes em Yama, seguido de Tiago Gomes em KTM. No dia seguinte, tanto o líder do campeonato, Rodrigo Alves, como o campeão nacional, Luís Fernandes, ambos em Yama, ficaram afastados da luta pela vitória na sequência de problemas mecânicos nas suas motos. João Val ocupava então uma liderança destacada com 4 minutos de vantagem para Tiago Gomes. João Val voltou a impor-se no derradeiro dia de prova, exercendo um domínio total e obtendo um resultado que lhe permitiu ascender à liderança do campeonato. Segundo lugar, a 6 minutos e 35 segundos do vencedor, para Tiago Gomes, em KTM. Ao pódio absoluto subiu Tiago Teixeira, em Yama. A competição SSV foi a mais movimentada e animada das 3 disciplinas na Baja de Lolé. Roberto Borrego, navegado por Daniel Jordão, registou aos comandos de um Can-Am o melhor tempo no prólogo com 1,7 segundos de vantagem para o Polaris pilotado por Tiago Guerreiro e navegado por Carlos Paulino. Posições seguintes para Erlander Araújo, seguido da dupla Pedro Grancha-Tomás Neves,
ambos em Can-Am do modelo mais recente. Pedro Santinho Mendes, líder do campeonato, e Sérgio Batista, vencedor da prova da Ferraria, não foram além do 12º e do 17º tempo, mas isso não impedia de continuarem a ser pilotos a ter em conta na luta pela vitória na prova. E assim aconteceu no dia seguinte, com Pedro Santinho Mendes a liderar logo ao quilómetro 39 e com Sérgio Batista a passar para o comando na cronometragem seguinte, feita ao quilómetro 62. O piloto da Benimoto manteve a liderança até ao final da etapa, terminando o dia com uma vantagem de 1 minuto e 48 segundos para o segundo classificado, Nelson Caxias. Terceira posição, após SS1, para o par Pedro Pinha-Joaquim Dias, que se posicionava a 23 segundos de Caxias e dispunha de 34 segundos de vantagem para a dupla Pedro Antunes-Nuno Batalha. No derradeiro dia de prova, a competição entre os SSV manteve uma enorme animação, com mudanças nas primeiras posições. Vitória para Pedro Pinha, o seu primeiro triunfo absoluto, que navegado por Joaquim Dias, terminou com escassos 7,8 segundos de vantagem para a dupla segunda classificada. A dupla Nelson Caxias-João Rodrigues lutou arduamente pela vitória e foi por muito pouco que o triunfo não aconteceu. Um furo relegou para o terceiro lugar o piloto que durante mais tempo liderou a prova. Sérgio Batista viria a terminar a 59 segundos do vencedor. O CNTT regressa de 19 a 22 de setembro para disputar a Baja TT Xarixegim em Reguengos de Monsaraz e Mourão, numa altura em que as contas do campeonato são as seguintes. Na competição Moto, o jovem Martim Ventura, em Husqvarna, segue na liderança com 3 vitórias e 97 pontos. Segundo lugar para o campeão nacional António Maio, em Yama, com 83 pontos. Na terceira posição está Bruno Santos, em Husqvarna, que soma 61 pontos. Entre os quad, lidera João Val, em Can-Am, que soma um total de 76 pontos e uma vitória. O jovem Rodrigo Alves, em Yama, que já venceu por 2 vezes, registra 66 pontos, mais um que o campeão nacional, Luís Fernandes, também ele em Yama. Apenas 7 pontos separam os 4 primeiros classificados da competição SSV. Na frente está Pedro Pinha, que se estreou nas vitórias em Lagos e que soma 60 pontos. Pedro Santinho Mendes, vencedor das 2 primeiras corridas, registra 57 pontos. Com 54 pontos está Luís Cidade, que tem mais um ponto que Sérgio Batista, outro dos vencedores de uma prova. Todos estes 4 pilotos em Can-Am. Salientar que o CNTT 2024 agrega ainda 3 competições monomarca. Na Taça Yama, Manuel Lopes lidera a classe Open e Rafael Caseiro a classe Stock. Arnaldo Monteiro lidera o regressado Troféu Polaris. No estreante Troféu Segway, André Rodrigues ocupa o primeiro lugar. Fechamos o programa referindo que no muito animado Campeonato de Marcas lidera o Can-Am Off-Road Portugal, seguido do Old Friends Rally Team.